The Haunting of Hill House é uma das melhores séries de terror que já vi e desde que saiu que tenho prestado atenção ao que o Mike Flanagan, criador da série, tem feito. A Queda da Casa Usher é a sua série mais recente e digamos que não correspondeu às expectativas. Ao contrário deste bigode. O que é que acham? Eu tive de o fazer para um filme e por acaso até acho que não ficou mal. Pensava que ia ficar pior. Bem, vamos lá deixar de admirar o bigode e vamos ao que interessa. Desta vez eu não vou usar um episódio para ilustrar as minhas observações, uma vez que elas são demasiado gerais. Posso dizer que a melhor parte da série foi sem dúvida o elenco. Toda a gente esteve muito bem, mas se eu tivesse que destacar alguém, seria a Willa Fitzgerald, o Bruce Greenwood e a Carla Gugino. Simplesmente porque foram aqueles que tiveram mais com que brincar. A Willa Fitzgerald conseguiu captar muito bem a nuance da sua personagem que, apesar de ambiciosa, tem um amor incondicional pelo irmão. O Bruce Greenwood é talvez o que tem a personagem que passa por uma evolução mais visível, passando de um homem confiante e cético para alguém torturado pelo seu passado. E ele é também a minha maior concorrência em relação ao bigode. Quem é que acham que tem um bigode melhor, eu ou ele? Pensem melhor, não quer saber. Deixem estar. E depois a Carla Gugino teve um leque de personagens que exigiam coisas diferentes e ela percebeu muito bem como interpretar cada uma delas. Agora, o resto do elenco, apesar de ter feito um bom trabalho, todas as personagens eram muito unidimensionais. Principalmente os filhos, acho que foi o que prejudicou mais a série, uma vez que cada episódio é sobre um filho diferente, mas depois eles são todos iguais. Por exemplo, a estrutura dos episódios é demasiado semelhante. Mal o episódio começa e nós já temos mais ou menos uma noção do que é que vai causar a morte da personagem em que ele se foca. E depois do primeiro episódio em que somos apresentados às personagens, elas nunca mais nos surpreendem de maneira nenhuma. Elas são aquilo e pronto. Por exemplo, vamos dizer que cada personagem é uma cor diferente e quando somos apresentados à personagem só aparece esta cor. Em vez de, à medida que a série se desenrola, novos tons ou até mesmo cores começarem a aparecer, introduzindo novos aspectos da personagem e tornando-as mais complexas, nós só ficamos com a mesma cor. E depois de algum tempo a olhar sempre para a mesma coisa monótona, ficamos fartos. Enquanto que se novos elementos forem sendo apresentados, temos sempre algo novo para observar e analisar. Por exemplo, no Succession, as personagens estavam constantemente a surpreender-nos e o facto de não sabermos o que esperar delas foi o que fez da série um sucesso. Todas as voltas e reviravoltas não só afetavam a história, como também e principalmente afetavam as personagens. E isso é que era fascinante na série. Com os Usher, nós não temos propriamente grandes reviravoltas e aquelas que temos devem-se às personagens dos atores que eu mencionei antes. E em relação à falta das reviravoltas, nós podemos justificar isso com o facto de o destino das personagens já estar determinado, ou seja, independentemente daquilo que elas façam, elas vão morrer. No fundo, isto é uma tragédia e por mais que tentem, os Usher não são capazes de escapar ao seu destino. O que é o outro problema, é que eles nem sequer tentam. Todos têm a noção do que estão ou não a fazer, de que forma é que isso está a arruinar e ninguém tenta mudar, ninguém tenta ser melhor. E em 6 filhos, seria de esperar que pelo menos um tivesse juízo. E isto leva novamente àquilo que eu estava a dizer sobre as personagens serem todas iguais. E o pior é que eles não têm qualquer tipo de qualidades redentoras, por isso a sua morte não nos afeta muito. Enquanto que se eles se redimissem ou pelo menos o tentassem fazer, nós íamos querer que eles sobrevivessem e quando isso não acontecesse, ia ter um impacto muito maior. Outro elemento que também torna a série um bocado monótona é o facto dos conflitos não desenvolverem ou então não resultarem em nada. Ao contar-nos a sua história, o Roderick começa na altura em que é revelado que existe um traidor na sua família. Isto gera alguma desconfiança inicialmente, mas depois parece que toda a gente se esqueceu disso. E a verdade é que não parece que isso tenha alterado as relações entre os Usher. Ou seja, isto não serviu para nada. Se tirassem este conflito, nada teria acontecido de maneira diferente. O facto deles também estarem com um processo em tribunal não acrescenta nada à história. É completamente irrelevante. E há imensos elementos na história e nas personagens que estão lá, mas depois nunca são explorados. A verdade é que eu não tenho muito mais para dizer sobre esta série. Ela não é boa, mas também não é má, é só meh. Esta é uma história que podia ter sido contada em 8 minutos em vez de 8 episódios. Ela torna-se rapidamente previsível, monótona e desinteressante. Agora, se forem fãs do Edgar Allan Poe e conhecerem bem as suas obras,
se calhar vão conseguir desfrutar mais desta série do que eu. Mesmo assim, eu acho um pouco difícil isso conseguir combater aquilo que eu apontei sobre a série. E apesar de tudo aquilo que eu disse, a série parece ter tido sucesso, portanto, se calhar o problema sou eu. O que é que vocês acham? Houve alguma coisa que me escapou? Será que a série é demasiado à frente para mim? O que é que vocês acharam da série? Podem dizer nos comentários em baixo. Se gostaram deste vídeo, deem um like e subscrevam o canal. Por agora é tudo. Não sejam monótonos. E depois do primeiro episódio em que somos outro elemento que também torna a série um bocado monótono... também torna a série...